Fala galera, aqui quem fala é o João e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando vocês como usar o Darknet YOLO de um jeito mais fácil e rápido para a gente estar fazendo a detecção de objetos usando Python e OpenCV. Então, bora lá. Bom galera, vamos lá então. Para a gente usar o Darknet YOLO junto com o Python e o OpenCV, a gente precisa primeiro baixar os arquivos já treinados dele. A gente pode treinar também, mas nesse vídeo a gente vai usar os arquivos já treinados. Então eu tenho aqui os arquivos já treinados para a gente baixar eles. Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Ou você pode pegar no próprio projeto aqui do Darknet YOLO, certo? Se a gente vem aqui no projeto dele e aqui embaixo tem os modelos pré-treinados, você vai baixar o arquivo de configuração e o peso. Então você vai baixar esse arquivo CFG e o arquivo do peso. Então, depois que você baixou, você vai baixar, dá para você baixar o Tiny, que é o arquivo reduzido, e o YOLO V4 e o YOLO V4 Tiny. O YOLO V4 é o arquivo normal, full, e o YOLO V4 Tiny é uma versão reduzida, mais leve, bem mais rápida. Então, se o seu computador for fraquinho, você dá para você usar o Tiny. Se o seu PC for muito bom, dá para você usar o YOLO V4 normal, certo? Então, depois que você baixou o arquivo de configuração e o arquivo de peso, a gente só tem que baixar o arquivo com as classes do Cocoa List. Então, o arquivo com as classes do Cocoa List está aqui em CFG e Cocoa Names. Então, essa lista de coisas, de objetos, né, que já é treinado, então a gente precisa baixar esse arquivo aqui. Então, baixou todos esses arquivos, eu estou aqui na minha pasta com tudo aberto, certo? Então aqui eu tô com o coco.names, que eu baixei lá, o YOLO V4 tiny.cfg, o YOLO V4 tiny.races, que é o peso, o YOLO V4 CFG e o YOLO V4 rates, que é o arquivo. Esses dois são os normais e esses dois são a versão tiny reduzida. E o meu arquivo de classes. Então eu criei aqui um arquivo chamado main.py. Nesse arquivo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é carregar as nossas dependências. Então aqui eu estou carregando duas dependências que a gente vai usar, que é o CV2, o OpenCV, e time para a gente calcular ali o tempo do nosso FPS. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi criar essa variável colors. Dentro dela tem alguns valores de cor para a gente colocar uma cor ali para cada classe, certo? Então aqui na linha 9 a gente está carregando as nossas classes. Então aqui eu estou abrindo o nosso arquivo coco.name, certo? Que é um arquivo de texto. E estou colocando linha por linha dentro da nossa lista aqui em cima que a gente criou class names dessa lista aqui. Então aqui dentro vai ficar person, nanana, então nessa mesma ordem que está aqui. Então essa mesma ordem é a ordem do coco, da ordem do treinamento coco, certo? Então aqui embaixo a gente está abrindo o nosso vídeo. Se você não sabe abrir vídeo, você assiste o meu vídeo de como abrir a webcam a primeira vez, que lá você vai entender o que é isso aqui. Aqui embaixo a gente vai carregar a nossa rede neural. Então a gente vai criar uma variável chamada net, ela vai ser igual a cv2, que a gente está importando aqui em cima, cv2.dnn.readNet. Então aqui a gente vai ler uma network. Que network é essa? É o nosso YOLO. Aqui eu vou carregar primeiro o YOLO Tiny, certo? Que é o YOLO mais leve. Aqui em cima é o YOLO normal. Então eu vou carregar primeiro o YOLO-tiny.rate e o segundo parâmetro, né, vírgula, YOLO-tiny. Então a gente está abrindo esses dois arquivos aqui, certo? Então a gente está carregando a nossa network com esses dois arquivos. Depois que a gente fez isso, a gente vai criar um modelo com essa network que a gente carregou. Então aqui embaixo eu vou criar uma variável chamada modelo. Essa variável vai ser igual a cv2.dnn_detection_model. Então a gente vai criar um modelo de detecção a partir da network que a gente acabou de carregar aqui em cima. Então a gente vai passar a nossa net que a gente criou aqui em cima. Então, com o nosso modelo, a gente vai setar alguns inputs desse modelo. Então, aqui embaixo, na linha 22, eu estou pegando o modelo e passando uma função chamada setInputParams, que a gente vai mudar os inputs dele. Quais inputs que a gente quer mudar? A gente quer mudar o size, que é o tamanho, e a escala.
o size, o tamanho, é relativo ao arquivo de configuração da nossa network. Então, aqui no arquivo de configuração, a gente vê aqui nas primeiras linhas, na linha 8 e linha 9, que a gente tem 416 por 416. Isso aqui é a resolução da imagem. Então, toda imagem dessa rede neural, ela se reduz para 416 por 416. Daí sim ela passa pela rede neural. Então aqui a gente está setando o nosso parâmetro do nosso modelo, o tamanho dele para 416, 416. E daí aqui a escala a gente põe 1 dividido por 255 que vai dar 0.003, alguma coisa assim. Que é a mesma escala que a gente está passando aqui, certo? Depois que a gente criou o nosso modelo, a gente vai criar aquele famoso loop infinito, né? Que a gente vai ler todos os frames do nosso vídeo. Aqui embaixo a gente vai capturar o nosso frame com o cap.read. E aqui a gente tem a nossa imagem, certo? Então aqui na linha 31 eu criei uma variável chamada start e time.time, que eu estou pegando o começo a hora que começou a nossa detecção, para a gente contar o FPS que está, a taxa que está a nossa detecção, o tempo que está levando para fazer a nossa detecção. Então eu criei essa variável chamada start e ela é igual ao tempo que começou a detecção. Aqui embaixo na linha 34, eu criei três variáveis que são o resultado, que vão ser o resultado da nossa detecção em si. Então eu criei chamada classes, score e boxes. Então aqui vai vir o resultado da classe, aqui o que ele é, aqui no arquivo de coco.names. Então o que ele é um person, é um barco, um trem. Então, o primeiro resultado vai ser a classe, o segundo vai ser o score, ou seja, a confiança que ele tem que é aquilo. Quanto ele tem de certeza que é uma pessoa? 99%, 50%, então o score é o tanto que ele acredita. E boxes é aonde está na imagem o que ele achou. Então aqui tem os 4 pontos para a gente desenhar na imagem o quadrado da onde ele achou o objeto, certo? Então essas três variáveis vão ser igual a model.detect. Então a gente criou aqui o modelo, aqui a gente vai usar uma função dele detect. Então igual model.detect, dentro dessa função a gente vai passar os parâmetros. O primeiro é a imagem que a gente vai detectar, aqui ela está aqui em cima, certo? Depois disso, a gente vai passar dois valores de threshold, ou seja, de controle. Então, aqui é 0.1 e 0.2. Se você quiser mudar o resultado, se você ficou ruim a sua rede neural, ela está detectando pouco, então você muda esses valores aqui. Deixa menor, põe 0.01, 0.05. Então você muda esses valores aqui, certo? Isso aqui é o que você mexe para melhorar ou mudar a sua rede neural. Como a gente está usando uma rede neural já pré-treinada do YOLO V4, então a gente deixa 0.1, 0.2 que já vai funcionar normal, certo? Então, depois aqui que eu fiz a minha detecção, aqui dentro tem todos os nossos resultados, certo? Aqui embaixo, na linha 37, eu fiz outra variável chamada end, que aqui é o tempo, o final do tempo que levou para fazer a detecção. Então aqui eu dei o start e aqui eu dei o end, e entre o start e o end tem a detecção. Então o start é o tempo que começou, o tempo que acabou, a diferença entre os dois é o tempo que levou para fazer a detecção em milissegundos, certo? Então isso aqui vai servir para a gente calcular o FPS, certo? Pra gente ver o tempo, a taxa de frame que a gente está tendo, certo? Então, depois que eu peguei o start e o end, eu vou percorrer todas as minhas detecções que tá aqui que estão nessas variáveis aqui. Então, eu criei aqui um for. O for é um loop. Então, um loop, daí eu criei, juntei as três variáveis, criei, né, o class ID, score e box, e daí zipei os resultados para essas variáveis. Ou seja, aqui tem o class ID, o score e o box vai ter de cada resultado. Então daí eu vou correr todos esses resultados, certo? Aqui eu vou gerar uma cor para uma classe. Então essa variável de colors aqui em cima que eu criei, ela multiplicada por um ID, ela vai dar sempre uma cor específica. Então sempre o mesmo ID vai ter a mesma cor.
Então isso aqui é só para dar uma cor pro quadradinho, tá, galera? Isso aqui não serve para nada na detecção. Isso aqui é só estética. Você poderia dar uma cor fixa, por exemplo, só verde para todos os quadrados. Isso aqui é só para dar uma cor diferente para cada quadrado. Daí aqui embaixo a gente vai pegar. Aqui a gente está criando uma variável chamada label, que ela vai ser o texto que fica escrito em cima do quadradinho. Porque imagina aqui na minha webcam, ó. Então vai estar o quadrado em volta de mim falando pessoa. Se eu não colocar esse label escrito pessoa, não vai aparecer. Então só vai ficar o quadrado em volta de mim, eu não vou saber o que é. Então aqui eu crio uma string, isso aqui é só uma string de texto. Então aqui, como que eu faço para pegar o que é o resultado? Dentro do meu class ID aqui em cima, dentro do meu for, tá o resultado do que é a classe. Então, o class ID na zero é o ID da minha classe. Então, daí eu vou pegar a minha lista de classes e passar o ID que eu tô tendo. Então, meu class names na class ID zero. Então, aqui eu tô pegando imagina que eu estou pegando esse texto pelo ID, certo? Então lá vai dar o resultado 9. Então aqui eu estou pegando o Bolt. Então vai aparecer aqui o textinho Bolt. Então aqui eu criei uma string escrito Bolt, daí dois pontos e o score. Score está aqui, que é a confiança que ele tem que isso é um Bolt, por exemplo. Então eu criei uma string. Aqui simplesmente é um texto com escrito o nome da classe que está aqui e dois pontos a confiança que ele tem do score, certo? Aqui na linha 49 a gente vai desenhar um retângulo na imagem de fato. Então a gente vai usar o cv2.rectangle e a gente vai passar a foto, a imagem, depois vírgula o box, né, que a gente está pegando aqui em cima, que é os quatro pontos do retângulo. E por último a gente vai passar a cor que a gente está criando aqui em cima. A gente está criando na linha 43 uma cor aleatória, que é exatamente para colocar nessa box. E aqui o 2 é a espessura da box, então pode ser qualquer valor. Eu coloquei 2 que é uma espessura boa. Aqui, então, depois de desenhar o retângulo na box, eu vou escrever esse texto que a gente criou aqui em cima na imagem. Então, como que a gente escreve na imagem? cv2.putText, aonde que eu quero colocar esse texto? No frame, que é a minha imagem. Que texto que eu quero colocar nessa imagem? É o meu label que eu criei aqui em cima. Aonde que esse texto vai ficar? Vai ficar na box 0, box 1, que é a posição, é o x e o y da minha imagem, certo? Então, imagina aqui na minha webcam tem o x0, x1, x2 e x3. São os quatro pontos para minha box, certo? Então, eu vou pegar o meu x0 e x1 e daí a partir daqui eu vou colocar o meu textinho. Então, o texto vai ficar certinho em cima da minha cabeça. E daí eu vou dar um -10 na altura para o texto não ficar em cima da box. Então ele vai não ficar por cima, né? Ele vai ficar um pouquinho acima. Vocês entenderam, né? Daí aqui é a fonte, né? Então cv2.font simplex, tanto faz aqui a fonte que você for usar. Aqui é o tamanho da fonte, 0.5. Aqui é a cor, a mesma cor que eu criei aqui em cima, então a mesma cor do retângulo vai ser a cor do texto. E aqui é a espessura do texto, 2, que já tá bom. Depois que eu percorri todas as detecções, desenhei o retângulo e coloquei o texto, eu vou calcular o FPS que levou para fazer a detecção. Então aqui eu criei uma variável igual aquilo no label, que é só um texto, que chama FPS label. Ela vai ser igual a um texto também escrito FPS, dois pontos, e o cálculo do FPS. Como que a gente faz esse cálculo do FPS em milissegundos? Então a gente vai, primeira coisa, fazer o end menos o start, então o final menos o começo. Então o end menos o start vai dar a diferença entre os dois. Daí eu vou pegar essa diferença entre os dois e dividir por 1. Pegar o 1, na verdade, é o contrário. Então eu vou pegar o 1 e dividir pela diferença entre os dois. Então esse vai ser o resultado do FPS. E aqui eu estou passando tudo dentro de um round, então isso aqui é o resultado do meu FPS. Daí isso aqui vai dar um valor, sei lá, 37.034, vai dar um valor muito grande. Então esse resultado eu estou passando dentro dessa função round para virar um valor redondo, certo? Com só duas casas decimais, então vai ficar 37,02 no máximo.
Então não vai ter um monte de casa decimal. Então aqui eu estou criando esse texto do FPS. Aqui eu estou colocando o texto do FPS na imagem. A mesma coisa que eu fiz aqui, só que com o FPS label e aqui a posição eu estou colocando no cantinho em cima aqui da imagem. Então 25 para baixo, 25 para o lado. Então dá bem um cantinho aqui, então aqui vai ficar escrito o FPS da imagem. E aqui no final, depois que eu fiz todo esse tratamento na imagem, desenhei, detectei, desenhei os textos, fiz tudo, eu vou mostrar a minha imagem final e daí eu vou esperar 1 milissegundo e ir para o próximo frame, certo? Então é isso, galera. Vou rodar aqui. Opa. E o resultado que a gente tem é esse aqui. Então aqui a gente está passando, se a gente clicar aqui na barrinha de cima e segurar, a gente meio que pausa o frame, então a gente consegue analisar com melhor. Então aqui a gente tem toda a nossa detecção, ó, pessoa, guarda-chuva, truck ali, caminhão, o comecinho do carro. Então aqui a gente tem toda a nossa detecção rolando, ó, e aqui em cima a gente tem escrito o FPS, na posição que eu coloquei lá, certo? Então aqui é o FPS, é o textinho que eu criei. Daí aqui tá detectando as pessoas, ó, e o textinho escrito person, dois pontos, e o resultado do score, né, da confiança que ele tem. Então aqui eu tô rodando o vídeo, ó, mais ou menos 30 FPS, e acabou o vídeo, parou. Se eu quero fazer na minha webcam em tempo real, em vez de eu abrir o arquivo walking.mp4, eu digito 0. Mas como eu estou usando a minha webcam para gravar o vídeo aqui pelo Streamlabs, quando eu rodar ele vai dar erro falando que ele não consegue abrir a imagem. Então eu não consigo usar a minha webcam. Mas se eu pausar aqui a minha webcam e tentar rodar, daí a gente consegue rodar em tempo real na webcam. Certo, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu não quero me estender mais para não ficar muito longo o vídeo. Se você sempre quis usar o YOLO e nunca conseguiu e agora conseguiu, deixa um like aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal, que agora só vai vir tutorial bom. E é isso aí, galera. Valeu, falou!